Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Está na hora de mais um passeio na vinha do nosso Pai. Estamos andando nas palavras do Evangelho segundo João. Estamos vendo como é que Jesus discipulou seus primeiros discípulos e como é que ele vai discipular a gente. Chama essa maneira de discipular voar, ver, ouvir, amar para repartir a vida e o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, voar. Então eu espero que você já está vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando Jesus porque ele amou você primeiro e pronto para repartir a justiça de Deus neste mundo. É sempre muito legal começar meu dia conversando com os irmãos. Então vamos lá, vamos deixar Jesus falar mais com a gente. Versículo 23 de capítulo 8 de João diz assim: Mas ele, Jesus, continuou falando: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Aqui a gente tem a preocupação maior de Cristo, que essas pessoas são escravos do pecado. Eles não reconhecem isso, mas ele vai falar isso de novo nos próximos versículos. Ele está preocupado não somente em perdoá-los dos seus pecados, mas tirar eles do pecado e levá-los de volta para o alvo original de Deus para seres humanos. Porque o alvo original de Deus é a gente ser a imagem de Deus no mundo. Isso quer dizer representar o caráter de Deus amando sem parar. Aí o povo, ouvindo essa declaração, de fato vocês morrerão em seus pecados, eles fazem essa pergunta: quem é você? Perguntaram eles: quem é você? Esta é a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer. Diretamente olhando para Jesus, todo ser humano deveria perguntar: quem é você? Se a gente pudesse pelo menos levar toda pessoa a fazer essa pergunta diretamente para Jesus, ele mesmo, seria um bom início para levar pessoas até aceitar Cristo. Olha a resposta de Jesus. Quem é você? Ele diz: exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. A nação de Israel é especial na história mundial. Essa nação foi escolhida para receber o Messias. Eu acho que não teria nenhuma outra nação no planeta que poderia ter recebido o Messias. Levou séculos e séculos Deus preparar um povo que poderia reconhecer em Jesus a presença de Deus e reconhecer e afirmar que ele é o Messias. Deus preparou esse povo, mas nem todos que Deus preparou receberam seu filho. Mas aqueles que o receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Então Jesus disse: eu estou aqui representando meu Pai.
eu estou aqui em carne e osso para falar certas palavras com vocês e fazer milagres entre vocês e ensinar entre vocês verdades que vocês não compreendem. Então, olha a resposta do povo. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, está falando da crucificação, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Graças a Deus, entre essa nação preparada, algumas pessoas se entregaram para Jesus como sendo o Messias, aquele que trouxe para eles a revelação verdadeira de Deus. Agora, olha as palavras que Jesus fala. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Nesse versículo é muito importante. A Bíblia é um livro de capa a capa, de Gênesis até Apocalipse, inspirado por Deus. Não tem debate sobre esse assunto, na minha opinião. A Bíblia, de capa a capa, revela como Deus foi atrás da humanidade. Deus estava a favor da humanidade, por isso ele criou a humanidade em Adão e Eva. Mas quando Adão e Eva pecaram, aí isso mudou totalmente a capacidade humana, porque eles entraram num tipo de escravidão, e essa escravidão é a incapacidade de amar e representar e externar, encarnar a justiça de Deus, que deveria ser o papel dos seres humanos. Existimos para amar a Deus e amar ao nosso vizinho. Então Deus faz uma obra, começando em Gênesis capítulo 1, indo na direção do Novo Testamento e a presença de Cristo. Ele envia Jesus com as palavras de libertação, as palavras de orientação, as palavras que podem abrir os nossos corações para a gente poder, além de ver e ouvir Jesus, amar Jesus e repartir Jesus. E repartir Jesus seria amar como ele ama e ele amou. Então Jesus fala para esse povo: vocês precisam permanecer nas minhas palavras. Queridos irmãos, se eu pudesse falar uma coisa para você que talvez possa ajudar você de uma forma enorme e vai libertar você, é você prestar atenção totalmente focado nas palavras que Jesus falou. Você, não, mas pastor Carlos, todas as palavras da Bíblia são iguais. Não são. Todas as palavras da Bíblia são perfeitas porque falam a verdade a respeito do que aconteceu e o que Deus quer. Mas Jesus mesmo, não Carlos McCord, Jesus mesmo diferencia para nós que ele levou seus primeiros discípulos a permanecer nas palavras que ele falou, porque essas palavras que ele falou liberta a gente para conhecer toda a verdade. Para mim, como discípulo, a minha vida mudou e mudou profundamente quando eu comecei a apreciar cada palavra de Jesus como sendo a chave da minha libertação. Agora, o que significa libertação? Significa ter condições de amar
em vez de pecar. Jesus veio não somente para perdoar os nossos pecados, mas nos transformar na justiça de Deus. Deus fez Jesus pecado por nós, para que a gente pudesse ser transformado na justiça de Deus. Como é que você sabe que você está livre? É a capacidade que você recebe de Jesus de amar quem você precisa amar, na hora certa, na maneira certa, na duração de tempo certo. O que é a marca do cristão? Amar. Amar. Isso prova nossa libertação. Agora, o pecado é qualquer coisa que impede, atrapalha, complica ou para a entrega do amor divino. Nós fomos criados para ser as pessoas pelas quais o amor divino entra nesse mundo. Mas nos tornamos escravos do pecado. Se lembra que Paulo disse, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer é isso que eu faço. Ele tem que nos livrar dessa escravidão para o pecado e nos colocar no reino da sua luz. E ele fez isso por nós. Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família. Deus não vai aceitar escravos do pecado na sua família. Mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho, Jesus, os libertar, vocês de fato são livres. Livres para fazer o quê? Livres para amar. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo que o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouvirem do Pai de vocês. Aí falaram, Abraão é nosso pai. Eles não entenderam que Jesus estava tentando conectar esse povo de volta com o Pai Celestial, de fazer parte do plano original. E o plano original era a humanidade ser a manifestação em carne e osso da justiça, do amor de Deus. Queridos irmãos, por favor, para você viver uma libertação verdadeira e contínua, ouça a voz de Jesus. Tudo que ele falou, ele aprendeu com o Pai. Ele disse, as palavras não são minhas. Então, as palavras que Jesus falou eram as palavras entre ele e o Pai. E essas palavras que ele fala é levado pelo Espírito Santo para você ser livre da condenação, livre desse problema do pecado, para que você possa começar a manifestar sua libertação, dando muito fruto. Isso é o plano de Deus para mim, para você. Quem é você, Jesus? A gente pergunta. Ele disse, eu sou aquele que veio livrar você do pecado e levar você de volta para meu Pai. Esse é Jesus. Ouça a voz dele. Deus te abençoe. Até amanhã. A gente anda mais no livro do apóstolo João, o Evangelho segundo João. Amanhã. Deus te abençoe.